Galileo de Vincenzo Bonauti de Galilei, mais conhecido como Galileu Galilei, nascido em Pisa, em parte do Ducado de Florença, na Península Itálica em 15 de fevereiro de 1564, frequentemente é referenciado como pai da astronomia observacional, pai da física moderna, pai do método científico e pai da ciência moderna. Mas o que sabemos sobre esse ícone da história, que tem influenciado gerações em todo o decorrer da história e que perdura até os dias atuais? Galileu Galilei era um rapaz pobre com grandes ambições e muitos talentos. Viria se provar um grande escritor. Era envolvido com música, assim como o pai. Era um exímio pintor e desenhista e considerou ganhar a vida como artista. Uma carreira muito prestigiosa em Florença, o melhor lugar para a oportunidade de treinamento. Foi mais ou menos nessa época que estabeleceu uma estreita amizade com Lodovico Cardi, conhecido pelo nome de Sigoli, cerca de 5 anos mais velho. O trabalho do pai e seu próprio ambiente inclinaram Galileu mais para a arte do que para a ciência. A teoria musical de Vincenzo fazia uso de matemática e física. De fato, no âmbito do ensino, a música era considerada uma das matérias do quadrivium, junto com aritmética, geometria e astronomia. As disciplinas linguísticas, o trivium, eram gramática, retórica e lógica. A pintura era vista relacionada de perto com a geometria, principalmente por causa da teoria da perspectiva. Vincenzo, porém, não era um entusiasta das pretensões artísticas do filho. Sabia muito bem que tipo de existência uma vida daquelas tinha a oferecer. A pintura era algo no mínimo tão inseguro quanto a música. Ele tinha uma ideia melhor. Galileu deveria estudar medicina e tornar-se um médico próspero, como seu pai ancestral. Bom filho que era, Galileu deixou de lado suas ambições de pintura e obedeceu aos desejos do pai. Medicina estava longe de ser uma escolha de carreira pobre para um rapaz ambicioso. A disciplina era particularmente prestigiosa na Itália, ao passo que na maioria dos outros países europeus a teologia ainda dominava as universidades. Naquela época, as fronteiras entre as matérias não eram bem definidas. É questionável se chegavam a existir disciplinas no sentido atual. Filosofia natural, lógica e matemática eram matérias médicas, bem como a recentemente desenvolvida anatomia, com suas espetaculares disseções. Matemática e astronomia eram importantes para os médicos principalmente porque eles tinham de ser capazes de elaborar horóscopos acurados de seus pacientes. Em 1581, com apenas 17 anos, Galileu começou a frequentar as aulas relevantes para a medicina, embora Galileu tenha considerado seriamente o sacerdócio quando jovem. Mas não demorou muito para perceber que ele não era um aluno comum. Disse que a primeira descoberta científica de Galileu foi feita na Catedral de Pisa. Durante a missa em seu banco na igreja, ele notou um lustre que balançava de um lado para outro e percebeu que o tempo que essas pequenas oscilações duravam era constante e não tinha relação com a distância que a lâmpada oscilava. Essa observação levaria muito tempo depois à construção do relógio de pêndulo e a uma desconhecida, até aquele momento, precisão na medição do tempo. Até esse ponto, Galileu havia sido deliberadamente mantido longe da matemática, pois um médico tinha uma renda mais alta que um matemático. No entanto, depois de assistir acidentalmente a uma palestra sobre geometria, ele convenceu seu relutante pai a deixá-lo estudar matemática e filosofia natural em vez de medicina. Galileu era um estudante impetuoso que necessitava muito de uma profissão lucrativa, mas a revelação que a matemática lhe trouxera era mais importante que as exortações do pai ou que um futuro como médico. Galileu lançou-se na matemática com uma energia que mostrava que ele, enfim, encontrara um chamado, um rumo na vida. Mesmo sem diploma, era um dos maiores conhecedores da matemática na Itália. Mas isso pouco adiantava, a menos que seus talentos fossem reconhecidos. Em 1587, o jovem matemático chega a Roma. Encontra uma cidade totalmente diferente da cidade renascentista, onde Michelangelo e Rafael haviam sido heróis mais cedo naquele século. Durante sua visita a Roma, Galileu conhecera Guidobaldo del Monte, embora isto não o tivesse ajudado muito em sua busca por um posto. Mas de súbito,
a situação mudara de forma drástica. O irmão de Guidobaldo não era apenas um cardeal, mas o homem de confiança do Grão-Duque em Roma. O resultado foi que, no outono de 1589, Galileu pôde voltar mais uma vez à sua cidade natal Pisa, agora com 25 anos, como professor de matemática. Apesar de ter sido um devoto católico romano, Galileu foi pai de 3 filhos fora do casamento, com Marina Gamba. Eles tiveram 2 filhas, Virgínia, nascida em 1600, e Lívia, nascida em 1601, e um filho, Vincenzo, nascido em 1606. Mas um dos maiores legados de Galileu se deu no campo da astronomia. Em 1609, ele construíra seu primeiro telescópio. Ele decidiu construir seu próprio telescópio depois que começou a correr a notícia de que Hans Lippershey, um fabricante de óculos holandês, havia inventado esse aparelho. Galileu conseguiu desenvolver um telescópio 3 vezes mais potente do que o de Lippershey. Tempos depois, o físico produziu um aparelho 10 vezes mais potente. Com o telescópio em mãos, Galileu deu início aos seus estudos no campo da astronomia e gozou de enorme popularidade. Ele passou a fazer observações astronômicas e identificou, por exemplo, que a superfície da Lua era completamente diferente do que se imaginava, possuindo muitas imperfeições e crateras. Galileu também se dedicou a observar Júpiter, a partir de um telescópio aprimorado em 30 vezes. As observações do astrônomo o levaram a perceber que o planeta era rodeado de pequenas estrelas. Posteriormente, ele percebeu que não eram estrelas, mas sim pequenos satélites que orbitavam Júpiter. Galileu também passou a questionar o modelo ptolemaico, que dizia que a Terra era o centro do universo e que os outros planetas giravam em torno dela. Ele concordara com a teoria proposta por Nicolau Copérnico, que dizia que o Sol era o centro do universo. Mas as teorias de Galileu lhe trariam alguns problemas os quais ele teve de enfrentar. A Igreja Católica passa a questionar as teorias de Galileu Galilei com base no livro sagrado, ou mais precisamente em Salmos 93, verso 1, que dizia que o mundo está firmado, ou em Josué 10:13, que afirmava que o Sol parou. O astrônomo também enviara uma carta com argumentos que embasavam sua teoria acerca do heliocentrismo. Uma das frases afirmava que a Bíblia era base para a fé e para a moral, mas não para a ciência. Em 1615, Galileu foi denunciado para a Inquisição por heresia ao refutar o modelo ptolomaico. Em 1632, publicou um livro chamado Diálogo sobre os 2 principais sistemas mundiais. Nesse livro, ele comparava, por meio de um diálogo, os sistemas copernicano, heliocentrismo, e ptolomaico, geocentrismo. O livro fez muito sucesso, mas incomodou a maior autoridade da Igreja, o Papa Urbano VIII. O astrônomo foi condenado à prisão domiciliar perpétua e seu livro banido. A teoria de Galileu abalara as estruturas de uma das maiores instituições eclesiásticas da época, mas ainda hoje tem um impacto inestimável em nossas vidas.